Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parivam Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Rakshana Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parivam Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parivam Shri Guru, Shri Guru Shri Guru Rakshana, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Rakshana. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, mais uma oportunidade que temos aqui de interagir através das questões enviadas por vocês por muitos meios. Comentários dos vídeos aqui, conversas que tenho com amigos no WhatsApp, trocas de mensagens no Facebook, não é? Uma vez ou outra alguém que envia um e-mail para marcelo.wallacepaiva@gmail.com, não é? Essas interações. E assim vamos mantendo esse contato, questões muito variadas, eu acho que enriquece a nossa relação, que aqui é orientada por esta busca nos aproximarmos do caminho espiritual de Sri Ramakrishna Paramahansa. Muito bem, meus amigos. Hoje, nesta abordagem, né, de interação através do contato com os amigos que respondem, comentam, eu estava lendo um comentário de um vídeo muito antigo que fiz há muito tempo atrás, que é o vídeo mais visualizado, inclusive, aqui do meu canal, que é um vídeo sobre se a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa podem um dia se tornar um organismo só. Fiz há muito tempo e fazia uma reflexão sobre isso. E esse vídeo, né, de vez em quando recebe comentários assim, embora eu já tenha postado há muito tempo. Ainda hoje eu recebo comentários nesse vídeo. E hoje eu recebi um comentário que eu achei muito interessante para desenvolver uma questão. Um rapaz escreveu o seguinte: a Igreja de Roma absorveu os símbolos pagãos. Roma colocou isso, pois Roma é viva, antiga dentro do cristianismo. Não entendi muito bem, mas ele fez o que ele escreveu. Tudo que é pagão continua vivo no cristianismo romano. Muito bem. A partir disso aqui eu gostaria de desenvolver uma exposição que não é exatamente uma resposta a uma questão, mas é um desenvolvimento, acho, importantíssimo para que as pessoas compreendam certos equívocos, não é? Todos nós somos ignorantes em milhares e milhares e milhares e milhares de coisas. Nós sabemos, talvez, na melhor das hipóteses, alguma coisinha sobre alguma coisa. E é sempre isso. Alguma coisa, alguma coisinha sobre alguma coisa. Nem mesmo sobre isso, que nós sabemos um pouquinho, nós somos grandes experts. Não é? E existem bilhões de coisas que nós somos completamente desconhecedores. Então é sempre um equívoco quando a gente, dotado do nosso pequeno conhecimento sobre um fragmento, achamos que nós temos conhecimento do todo, seja desse fragmento, quanto do restante das coisas. Isso nos leva, né, a uma postura não só arrogante, mas também ridícula. Nós nos tornamos ridículos. Nós não somos ridículos por sermos ignorantes. Porque se nós somos ignorantes, cientes dessa ignorância, nós até que nos saímos melhor. Então, assim, o que esse rapaz escreve, o que essa pessoa escreve, é que existe uma tal igreja de Roma que é dotada de paganismo. E o paganismo está no cristianismo por causa dessa igreja de Roma. Eu não sei se ele se refere à igreja de Roma como a igreja católica romana. Provavelmente sim. Mas o que é preciso dizer, de um modo muito claro, é que cristianismo nasce dentro do amplo, vasto, diversificado, cosmopolita, multicultural Império Romano e
é desde a sua fundação, desde o seu início, ornado pelos elementos desta complexidade. Ah, mas Jesus era judeu, sua mãe era judia, seu pai era judeu, seus irmãos eram judeus, as pessoas que o seguiam eram judeus, seus apóstolos eram judeus, ele falava aos judeus, tudo isso é verdade. Mas eram judeus dentro de uma civilização ornada pelos elementos gregos, pelos elementos greco-romanos, digamos assim. Eram judeus helenizados. Os evangelhos são escritos em grego, em alto grego. São grandes livros de cultura grega, ornados por filosofia grega, neoplatônica. Nós não temos, não é, uma abstração disso. Aqueles que leem os evangelhos e não sabem que os evangelhos são fruto dessa cultura, acham que aquilo ali é puro judaísmo, com Jesus inserido no meio como uma cereja, estão completamente ignorantes. Então seria muito estranho que o cristianismo estivesse destituído de elementos pagãos. Por quê? Ele nasce em uma sociedade com muitos elementos não judaicos. E por isso existe. Porque ele deixa de ser, inclusive, judaísmo, para passar a ser cristianismo. Então, Niceia, em 325, o concílio que forma a ideia que temos de igreja, uma igreja reconhecida, com uma hierarquia reconhecida, com uma liturgia reconhecível, e depois, posteriormente, com uma escritura reconhecível, e com rituais reconhecíveis, com tradições reconhecíveis que fazem com que isso seja diferente daquilo. Isso nasce em Roma, não a cidade de Roma, mas no Império Romano, já no Oriente, ok? E se dá consolidado todo o conceito que temos de cristianismo a partir disso. Então é impossível desconsiderar os elementos do Império Romano na conformação do cristianismo. É impossível. Agora, esse amigo purista, se pensar assim, então eu vou ser judeu, porque eu quero ser puro, eu não quero nada com esses pagãos, também precisa entender que o próprio judaísmo, como conhecemos, ele foi consolidado, ornado, formado, mantido através de muitas influências dos pagãos. Ou será que o amigo vai desconhecer aqui a figura do grande Messias judaico, Ciro, da Pérsia? Messias. Ciro é Messias. Ok? Isaías. Ciro, Messias. Persa, adorador, devoto de Ahura Mazda, o soberano da sabedoria, propagado pelo profeta Zaratustra, Zoroastro. Muito das ideias que conformaram o judaísmo conhecido, o cristianismo que conhecemos, tem sua grande fonte nessa cultura da Pérsia, da Babilônia. Quando você vai então investigar as origens do mazdeísmo, culto a Ahura Mazda, de Zaratustra, Zoroastro, a religião dos magos, aqueles magos que vêm lá, os caldeus, para visitar Jesus, ok? Você acha que eles são o quê? Esses astrônomos, esses astrólogos, eles são mazdeístas zoroastristas. Ok? Essa cultura está aí, permeando tudo isso. Quando você vai investigar essa cultura persa, você vai ver que a grande conexão entre aquela cultura que existia lá no Vale do Indo, dos védicos, não é? Com a cultura dos persas. O advento do profeta Zaratustra, Zoroastro, ele é contemporâneo da concepção do Rig Veda, mais antigo dos livros dos Vedas. Muito recuado no tempo. Então você vai ver que
A religião da ignorância é a religião do purismo. E a ideia de que existe alguma coisa aqui que seja pura, que vem numa linhagem pura, nunca houve. Não, não tem isso. Então essa ideia, né? Ah, aquilo ali é paganismo de Roma. Isso é bobagem. Só bobagem. Só ignorância. E é a religião dos ignorantes. É o credo dos ignorantes esse. Assim como o racista é um grande imbecil, porque acha que existem diferenças fundamentais, né? Entre fenótipos, cor de pele, essas coisas. Deveria entender, né? Essa unidade humana, essa diversidade enriquecedora, essa mescla. Assim também deveria compreender aquele que tenta entender o fenômeno religioso e tenta conseguir para si uma via de espiritualização, esta grande mistura. O que não significa dizer que você não possa ver hoje organizados grupos religiosos, tradições distintas, evidentemente que existem, mas você não pode guardar esse ranço. E esse ranço, não. Muito bem. Apenas uma explanação. Não é nascido de uma pergunta, mas de uma interação. E esse é o sentido desse tipo de vídeo. Muito bem. Agora sim, uma questão. De modo geral, a orientação religiosa, seja qual for a tradição, o sexo deve ser apenas no casamento. Como sabemos, a partir do casamento. Como sabemos, a maioria das pessoas namora antes de casar. E o namoro é sempre com sexo. Não sempre, né? Mas podemos dizer assim, na maioria dos casos? Sim. E hoje, fundamentalmente. Claro que sim. E isso é também um meio das pessoas se conhecerem. Pois é, né? Espera-se, né, que elas se conheçam. E saber se têm afinidades para se casar. E serem felizes no casamento. Contudo, a recomendação piedosa é esta: sexo depois do casamento. Mas se o casal se descobre incompatível sexualmente após o casamento? Não é então um atentado contra a vida prática essa recomendação do sexo apenas depois do casamento? Não é como casar com alguém que você não conhece totalmente? Sri Ramakrishna chegou a falar algo especificamente sobre isso? Bom, Sri Ramakrishna falava a respeito da busca por Deus e de como duas correntes fundamentais nos prendem muito ao mundo e nos impedem de alcançar anseio por Deus. Essas duas correntes fundamentais são luxúria e ganância. Nesse sentido, Sri Ramakrishna disse que desejo sexual desenfreado, ele pode sim nos afastar de Deus, certamente nos afasta. Talvez seja a mais poderosa das energias para nos afastar de Deus. Não é? Provavelmente. Ganância também, né? O desejo de posses. Então, nesse sentido, Sri Ramakrishna dizia sobre o sexo. Mas ele falava que o casamento em si não é um obstáculo intransponível para se alcançar Deus. Desde que você espiritualizasse sua vida. Ou seja, de tempos em tempos, você deixava a sua vida doméstica e se recolhia. Podia ser no seu quarto, ok? O importante é que você sozinho buscasse discernir que Deus é tudo, que tudo é de Deus, que você é um instrumento de Deus e que você deve buscar Deus, que Ele é a sua verdadeira alegria. Ó Senhor, dê-me amor por Ti. O rogo, até que lágrimas caiam dos olhos. Essa é a metodologia de Sri Ramakrishna. Discriminação, nós somos parte de Deus, nós somos instrumentos de Deus, nós somos servos de Deus. E a rogativa, ó Senhor, dê-me amor por Ti. Aí nós voltamos para a nossa vida doméstica, tá tudo bem com a gente. Porque a gente consegue ter essa crosta, não é? Dizia Thakur Sri Ramakrishna. A nossa mente é como leite, o mundo é como água. Se a gente não solidifica a nossa mente em fé, a nossa mente se dilui com o mundo. Então é importante que a gente tenha uma solidificação da fé através desses processos. Muito bem. Então o casamento não é um obstáculo, mas o casamento dentro de uma dimensão espiritual. Então aqui esse amigo pergunta sobre essa questão do sexo antes do casamento. Sri Ramakrishna tratou disso? Não, isso não estava no contexto de Sri Ramakrishna.
o sexo antes do casamento. Estava de como você espiritualiza sua vida em relação às coisas. Subentende-se que o sexo fora do casamento já é em si uma prevalência dessa paixão sobre os nossos controles. Porque se nós temos controle sobre isso, nós falamos, não, peraí. Eu gosto de você, fulana. Eu gosto de você, fulano. Gosto mesmo, quero ter uma vida com você. Uma vida plena de amizade, de unidade, de companheirismo. Vai ter sexo nisso aí. Mas não é só isso. A gente tem que ter amizade, a gente tem que ter pontos em comum, objetivos em comum, dentre os quais, se você é um aspirante espiritual, alcançar anseio por Deus. Você vai me apoiar nisso, eu vou te apoiar nisso. Nós seremos amigos, muito amigos, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, e tudo isso virá. Então, nessas coisas todas vai ter um elemento lá chamado sexo. Perfeito. E desse elemento chamado sexo virão filhos, que vão trazer alegrias e preocupações, responsabilidades e prazeres, orgulhos e, dramáticas atenções. Toda essa mescla da vida. Então, essa pessoa que compreende o casamento como uma coisa muito séria, ela compreende o sexo dentro do casamento assim. Agora, existe aquele outro que quer o prazer sensorial do sexo. Não necessariamente todas as coisas incluídas no casamento. Compromisso, companheirismo, ônus e bônus da existência com uma outra pessoa, apoio espiritual, não é? Então, quer apenas o sexo. Sri Ramakrishna não vai estar abonando isso. Vai dizendo, é legal. Não. Definitivamente não. Não vai dizer isso. Vai dizer, você precisa controlar esses apetites por sensorial. Com certeza. Não há nenhuma enganação aqui. Claro que você precisa controlar. E o casamento é uma maneira de colocar uma medida superior acima desse desejo sensorial. Mas então o que normalmente acontece é que as pessoas têm desejo sexual, e desejo sexual tem desejo sexual por outra pessoa, Um homem por uma mulher por um homem, ou no caso das pessoas que são de tendência homossexual, pelo mesmo sexo. Então elas querem sexo. E para ter o sexo, precisa de um relacionamento romântico, um namoro. Mas é para ter sexo. Não é para nenhuma outra coisa. Não é porque eles querem ser amigos, não é porque eles querem ser companheiros, não é porque eles querem se ajudar. Eles querem ter relações sexuais. Então eles estabelecem esse namoro. Então depois que se sacia o desejo sexual, se esgota essa paixão, talvez eles nem mesmo continuem namorando, porque o namoro era só uma fachada para que eles tivessem relação sexual. Imagine você se essas pessoas vão querer casamento. Não vão querer casamento. Então, está nesse contexto o sexo dentro do namoro, na maioria das vezes. Na esmagadora maioria das vezes é isso. As pessoas buscam sexo, então tem um relacionamento dito namoro. Não é? Aí esse amigo diz, para se conhecer. Não, é para ter sexo. Para ter sexo. Se as pessoas querem se conhecer para saber se vão se casar e vai dar certo, muitas coisas além do sexo vão ter que ser conhecidas. Valores, coisas que agradam, desejos para a vida, anseios, relação com o mundo material de muitas maneiras. O que eu penso sobre dinheiro, o que eu penso sobre vida, o que é a dignidade da vida, quais são as coisas que me fazem felizes, quais as coisas que me fazem feliz, o que eu estou disposto a ofertar para um companheiro. Todas essas coisas estão na frente da questão do sexo. E claro, sobre também o que me atrai, o que diz respeito a esse campo.
Então é claro que se pessoas, por exemplo, têm algum tipo de paixão mórbida relacionada à sexualidade e elas não contam isso, o outro não conhece isso, talvez o casamento venha a se tornar muito transtornado. Não é? Nós conhecemos, né? Perversões. Perversões. É complicado mesmo, né? Mas se a pessoa não está tomada de tais perversões, muito dificilmente, se eles concordarem a respeito dos valores, concordarem a respeito dos objetivos da vida, concordarem a respeito do que cada um deve dar ao seu cônjuge, eles vão se encontrar tão desconectados sexualmente depois do casamento. Eles vão se conectar sexualmente. Eles vão aprender e eles vão ganhar entrosamento nesse jogo combinado e vão ter alegria nesse campo também. Isso vai saciá-los, não é? A não ser que eles queiram coisas estranhas, né? Coisas anormais, coisas bizarras. Se eles não desejarem coisas bizarras, aí tudo vai se encaixar ao longo do tempo. Então não é contra a praticidade você imaginar isso. É contra o nosso desejo de ter prazer independente de qualquer compromisso. Com isso eu não estou querendo dizer aqui que seja fácil, sobretudo porque nós somos criados em uma sociedade muito liberal, que nos estimula a ideia de que o objetivo da vida é ter prazer sensorial. Então, não é? É assim mesmo que acontece. A gente tem primeiro desejo sexual, encontros sexuais, depois pode até que se desenvolva uma amizade, um companheirismo, quem sabe até pode dar em alguma coisa parecida com um casamento, mas o primeiro é o sexo. Então, não é contra a vida prática a ideia de que as pessoas vão se conhecer, biblicamente falando, né? Se conhecer é ato sexual depois do matrimônio. É claro que as pessoas têm que conversar a respeito dessas coisas, evidentemente. Mas veja, o ato sexual é a coisa mais íntima que você pode ter com uma pessoa. Se você vai no médico, por exemplo, né, para algum exame íntimo, das suas partes íntimas, é um constrangimento tremendo. Você vai encontrar uma pessoa que você não conhece e não tem diferença se você é homem, vai encontrar um médico homem, se você é uma mulher, vai encontrar uma médica mulher. É um grande constrangimento. A pessoa ver essas suas partes, tocar em você. Mesmo sendo um médico, confiável, uma pessoa séria. É extremamente complicado. Imagine você ter com uma pessoa um relacionamento no qual um entra no outro. É muito íntimo. Você precisa ter muita segurança do que aquela outra pessoa é limpa, que aquela outra pessoa é legal, que aquela outra pessoa não vai abusar de você, que aquela outra pessoa não vai abandonar você. Não é? Que ela é digna desta partilha, desta comunhão tão profunda que você não tem nem com as pessoas que você ama desde sempre. Então, como isso pode ser banal? Como pode ter o sexo pelo sexo? O sexo casual. Veja quanto isso é bizarro. Quanto isso é esdrúxulo. Mas nós compreendemos isso como uma coisa mais natural do mundo. Então, você tem 16 anos, 17 anos, eu quero ter sexo. Então, eu vou encontrar alguém que eu tenha atração, eu vou ter sexo com essa pessoa. Evidentemente que não existe a menor possibilidade de eu pensar em casamento, porque eu sou muito jovem, tenho muito o que viver, eu só estou querendo friccionar o meu corpo com outro corpo para ter prazer. Isso é razoável, mas é isso que a gente vive. Então, isso é uma vida completamente mundana, completamente animal. Aí disse Sri Ramakrishna, se você vive nos 3 primeiros estágios da vida, ânus, genitais e umbigo, ou seja, necessidades sexuais, fisiológicas e alimentação. Então nós recebemos esse corpo humano com essa capacidade de meditar a respeito de Deus e o que nós pensamos? Em cruzar, em ter sexo, em ter prazer. Friccionamos uma parte do nosso corpo, penetramos um outro corpo, somos penetrados e temos prazer. Ah, que ótimo, isso é o objetivo da vida. É para isso que conquistamos liberdade. É claro que isso não pode ser espiritual, é claro que isso não pode ser auto-elevado e ninguém elevado pode ter ensinado isso. Mas é o que nós temos hoje, como modo da vida prática, mas é uma vida prática mundana.
É só isso, deixando claro, né? Sendo bem explícito, sendo bem notório, sendo bem sem qualquer tipo de milindre aqui. Então, Sri Ramakrishna falou disso amplamente, não exatamente sobre sexo antes do casamento, porque isso não estava nem no contexto, não é? Muito bem. Outra questão. O que você pensa a respeito da polêmica que existe no meio espírita sobre as tais adulterações nas obras de Chico Xavier? Esse é um assunto que eu vi por alto. Vou confessar que não me tornei assim profundamente, não mergulhei profundamente nisso. Mas já há algum tempo, já há alguns anos, existe todo esse burburinho de que livros do Chico Xavier estavam sendo modificados pela Federação Espírita Brasileira. E essas modificações eram modificações sobretudo no texto, na maneira de substituição de termos. Eu vendo isso muito por alto, observei nos textos que eu vi, nos trechos que eu vi, que eram escolhas por sinônimos. Né? Existe esse aspecto polissêmico, né? As palavras, né, têm significados variados. E você podia, então, colocar outros significados para um objetivo, né, confessado, de tornar o texto mais bem escrito, de tornar o texto mais claro, de tornar talvez mais atual. Mas é uma adulteração, sem dúvida nenhuma. Então, o que acontece? Essas pessoas que fazem essa grande denúncia sobre essas adulterações do livro de Chico Xavier dizem que nisso se adultera também o significado. E que isso seria também uma violência ao patrimônio, né, intelectual do próprio Chico Xavier e, acredito, os espíritas, dos espíritos que se comunicavam através de sua psicografia. Esse é o ponto, né? Os espíritos acreditam que os livros de Chico Xavier ele é apenas a mão que escreve, mas quem realmente dita são outras inteligências. Muito bem. Então, esses espíritas acreditam que isso que a FEB faz é errado sob muitos aspectos. É errado porque não se faz isso com nenhum trabalho de ninguém, né? Você substitui os termos, você está substituindo o que a pessoa escreveu. Descaracteriza, né, a alma daquele texto. E também porque isso poderia significar uma abstração do significado espiritual. E aí é preciso considerar que essas pessoas têm Chico Xavier na alta conta de um grande ser espiritual que transmite mensagens da espiritualidade superior. Então, essa é a crítica. E a Federação Espírita Brasileira, de sua parte, fala que essas adaptações são comuns, elas são feitas para justamente atualizar certas passagens e também para, às vezes, corrigir certas concordâncias e coisas assim. Então se defende nesse sentido, dizendo que não há nenhum tipo de tentativa de substituição doutrinária, de retirar uma mensagem, trocar por outra. É o que a Federação Espírita Brasileira diz. O que eu penso a respeito disso? O que eu posso dizer a respeito disso? É que eu também acho errado você fazer esse tipo de troca, de substituição. Mesmo que seja assim, de sinônimos. Eu acho que o que a pessoa escreveu, a pessoa escreveu. Não é? Acho que tem que ter essa... Seja o Chico Xavier ou seja os espíritos. Okay? Precisa haver essa fidelidade. Sobretudo se a pessoa que escreveu não concordou com essas alterações. Talvez ela chegue a dizer, pô, melhora o texto para mim aí, modifica isso aí para mim, torna ele mais... Tudo bem, é outra coisa. Mas se não foi assim, eu acho errado mesmo. A respeito se muda o significado filosófico, eu não posso dizer. No que eu li, assim, muito por cima, superficialmente, eu não achei que alterava o significado. Talvez uma palavra ou outra você crie uma maior ambiguidade de significados. O que eu não acho positivo, não. Ok? Eu não sei se tem a profundidade de gravidade no que diz respeito à substituição dos conceitos filosóficos, religiosos. Não sei, mas acho errado. Acho errado. Agora, particularmente sobre essas coisas todas, eu acho que os espíritas eles poderiam ser um pouco mais assim profundos na sua análise da sua própria religião, né? Então assim, tentar criar, né? Esses que estão defendendo essa pureza dos escritos de Chico Xavier ou das suas psicografias, poderiam tentar traçar assim um escopo filosófico doutrinário
da doutrina que Chico Xavier transmite a partir de seus livros psicografados. Em muitos, né, centenas de romances espirituais. Né? Tentar dizer exatamente qual é a plataforma desta filosofia. Né? O que ela ensina concretamente. Não basta dizer assim, Chico Xavier é o Kardec brasileiro. Não, não. Concretamente, o que a filosofia de Chico Xavier ensina? Porque aí as pessoas poderiam comparar e saber se esses livros têm uma adulteração nesse corpo de doutrina. Né? Esses mesmos espíritas poderiam ter uma postura um pouco mais crítica, um pouco mais analítica a respeito do próprio personagem Francisco Cândido Xavier. Todos nós sabemos, né? Francisco Cândido Xavier foi uma pessoa longeva, morreu velhinho, durante muitas décadas esteve presente, né, como grande expoente da doutrina espírita no Brasil e, consequentemente, no mundo, porque o espiritismo é o único lugar que a doutrina espírita tem, né, um tamanho. E ele se tornou conhecido pelas psicografias, pelo atendimento espiritual, consolo espiritual que deu para muitas pessoas que tinham perdas de entes queridos, encontravam nas palavras de Chico Xavier um grande consolo, uma grande consolação e uma certeza da continuidade da existência dos seus queridos. Consta que viveu em pobreza, em simplicidade material, não teve uma vida miserável, mas teve uma vida muito simples, o que é extraordinário considerando que pela pura e simples venda dos tantos livros que ele assinou, ele poderia ser muitíssimo rico e viver em grande luxo, e não o fez, dedicando então a maior parte considerável da renda desses livros para obras de caridade, para atividades caritativas. Nisso inspirando os espíritas e o movimento espírita a ter esse caráter, né, de filantropia, de ajuda aos necessitados. E também não é conhecido, a respeito da vida de Chico Xavier, nenhum tipo de envolvimento dele com questões sexuais, de abuso, de nada disso. Ou seja, ainda que ele pudesse ter uma identificação talvez como uma pessoa homossexual, mas ele nunca manifestou um relacionamento conhecido e nunca de modo algum há nada relacionado à sua vida que diga que ele abusou de alguém, que ele participou de alguma coisa que isso esteja envolvido. Então esses dois aspectos, a sua pobreza, o seu não acúmulo de dinheiro para si e o não envolvimento com atividades de abuso sexual, considerando a realidade do movimento religioso em todo o mundo, é admirável. Porque é muito comum que as pessoas se locupletem economicamente de profissão religiosa, da condição de gurus, de babalorixás, de padres, de pastores, de imãs, seja lá o que for. Né? Não tinha isso relacionado com a vida de Chico Xavier. Nem dinheiro, nem sexo. Nem luxúria, nem ganância. Então, segundo o parâmetro de Sri Ramakrishna, para identificarmos alguém que está caminhando em sinceridade espiritual, nós temos esses aspectos do Chico Xavier. Sem dúvida nenhuma. Admirável. E os espíritas valorizam muito isso, Chico Xavier. Mas há outros elementos. Então, Chico Xavier, por exemplo, está relacionado, está envolvido com eventos que são bastante complicados, como, por exemplo, as fraudes, reconhecidamente fraudes, das tais ectoplasmias, materializações espirituais. São eventos fraudulentos. Chico Xavier esteve relacionado com isso. Então, é complicado, porque ele atestou com seu nome e posição uma coisa que não estava sendo realizada corretamente, que era um embuste. É um assunto chato pra caramba esse. Justamente porque eu contei todo esse preâmbulo aqui da figura de Chico Xavier, uma pessoa pobre e limpa, que diz respeito a essa questão da sexualidade. Mas tem isso, né? E não podemos dizer que não tem. Desculpe. Se você é espírita, se você tem carinho pela figura do Chico Xavier.
E o outro aspecto também é que na postura pública, social do Chico Xavier, ele foi um apoiador, por exemplo, do regime ditatorial brasileiro, da ditadura que se instaurou no Brasil em 1964 e nunca, em nenhum momento, corrigiu essa posição, mesmo diante das mortes, perseguições, tortura, brutalização, porque ele acreditava na sua mentalidade muito conservadora de que a ditadura de 64 foi um movimento legítimo contra a instituição do comunismo e ateísmo no Brasil. Então, esses dois pontos, considerando aqui a régua de Sri Ramakrishna, né, traz o ponto de vista da verdade. E o ponto de vista também do engajamento em causas ruins, que leva a um ponto de pouca sabedoria. Então, os espíritas brasileiros poderiam ser um pouco mais críticos também. Analisar um pouquinho mais de atenção e cuidado o legado completo de Chico Xavier. Ao invés de tomar essa posição de Chico Xavier como alguém perfeito e que tudo que pode acontecer de errado é uma trama da Federação Espírita Brasileira para obliterar o seu patrimônio espiritual. Eu acho que não dá para ser assim. Então, exige dos espíritas, esses estão engajados aí nisso, vamos defender o legado dos verdadeiros escritos de Chico Xavier, poderiam também fazer uma análise mais, né, adulta do personagem Chico Xavier. O que Sri Ramakrishna dizia, né, a respeito do seu amigo Keshab Sen, que era um nacionalista, que era um agente social, que era uma pessoa engajada em uma série de coisas ocidentalizantes, digamos assim, e era criticado, por exemplo, por um outro amigo, um amigo de Sri Ramakrishna, que era um ortodoxo hindu, que dizia: esse Keshab é um mundano. E Sri Ramakrishna dizia: Keshab repete o nome de Deus. Keshab tem fé em Deus. Keshab tem defeitos. Keshab tem limitações. Eu falo com ele dos seus limitações e defeitos, mas isso não significa dizer que ele seja um lixo. E dizia para o tal capitão, que era esse ortodoxo: você também, né? Tem amizade com as cortes, amizade com o rei do Nepal, com pessoas ricas, e ainda assim eu valorizo você como um devoto. Sri Ramakrishna concluía: eu pego as cerejas sem me preocupar com os espinhos. Então, aqui eu não estou querendo dizer que os espíritos devem, né, cancelar Chico Xavier. Evidentemente que não. Porque ele apoiou a ditadura, porque ele esteve envolvido nesse embuste dos eventos da ectoplasmia. Não é isso. Mas é preciso colocá-lo numa dimensão um pouco mais humana. Ok? E aí, nisso, fazer um trabalho mais sério de análise da doutrina que ele expôs, através de seus muitos livros. Okay? Da doutrina em si, sem entrar no mérito. É psicografia, não é psicografia. Não vamos entrar nesse mérito. Os críticos literários dizem que os autores ditos psicografados não respeitam o mesmo padrão que eles tinham em vida. Okay? E que os livros são muito parecidos. Mas não acho que seja por aí. Vamos considerar a filosofia apresentada. O que ela diz? O que ela ensina? Não é? O que nós vemos hoje no movimento espírita brasileiro, nos espíritas brasileiros, é que eles são muito conservadores. Grande parte deles é bolsonarista. Não é verdade? Então, uma tarefa aí para os espíritas, que é um movimento percentualmente pequeno no Brasil, mas culturalmente muito importante. O espiritismo é parte do nosso patrimônio cultural brasileiro. Não é? Muito bem. Uma outra questão aqui. Muito bem. Gosto muito das suas palestras sobre catolicismo, sobretudo as abordagens a respeito do Concílio Vaticano II. Você poderia falar um pouco sobre esta questão do sínodo? As coisas que são ditas em páginas católicas são todas no sentido de dizer que será decisivo para o futuro da igreja. Progressistas dizem que a igreja vai se tornar de fato mais local e de mais base, enquanto conservadores dizem que será o fim da igreja como a conhecemos, pois a igreja perderá a sua centralidade, se tornando algo parecido com a igreja anglicana. Eu gostaria muito de ouvir você sobre isso. Essa amiga fala aqui das palestras que eu falo a respeito de catolicismo.
tenho muitos vídeos nesse canal falando sobre catolicismo. Por quê? Porque nós vivemos num país ainda majoritariamente católico, mas, sem dúvida nenhuma, majoritariamente cristão. E a Igreja Católica é a mais proeminente igreja do cristianismo. E, sem dúvida nenhuma, base da formação do nosso ethos brasileiro. Mais importante elemento religioso da formação desse ethos. Temos outros, sem dúvida nenhuma, mas a Igreja Católica é a mais importante expressão. A Igreja Católica também é a religião, a igreja mais importante do mundo. Considerando todas as instituições religiosas do mundo, a Igreja Católica é a mais importante. Independentemente de qualquer coisa, ela é o referencial do estabelecimento de instituição religiosa. Eu nasci numa família católica, como a maior parte dos brasileiros da minha geração, e depois, ao longo da minha vida, me desconectei do catolicismo romano, me conectei com outras expressões do cristianismo, me desconectei de outras expressões do cristianismo. Hoje estou conectado com a tradição de Sri Ramakrishna Paramahansa, com a pessoa de Sri Ramakrishna Paramahansa, que fique claro. Mas posso analisar ainda assim, com toda certeza, a importância do catolicismo nas questões, e as questões católicas então aparecem aqui também, porque as pessoas que assistem os meus vídeos, a maior parte delas é cristã, e todas as pessoas que assistem os vídeos são de alguma maneira influenciadas pela Igreja Católica Romana, porque ela é importante, como eu disse. Então, os meus vídeos, por exemplo, mais visualizados são vídeos que tratam de alguma forma sobre a Igreja Católica Romana. Se eu tivesse um objetivo de monetização nesse canal, ele não é monetizado e nunca será. Se eu tivesse um objetivo de conseguir aqui muitos inscritos e coisas assim, eu trataria fundamentalmente de catolicismo romano, de cultura do cristianismo e tal. Como eu não estou preocupado com nada disso, porque eu não estou vendendo nada e nunca venderei livros, cursos, nada disso, nunca formarei nada aqui. É apenas uma exposição de ideias a respeito de busca espiritual. Então eu não tenho essa ênfase. Mas de tempos em tempos o assunto surge. Então essa amiga aqui pergunta a respeito disso, né? Desse próximo sínodo, o grande sínodo da Igreja Católica Romana, que, como ela diz, as pessoas estão dizendo coisas muito diversificadas a respeito disso. Os progressistas estão falando que será maravilhoso. A igreja se tornará mais universal, de fato. E os tradicionalistas, conservadores, estão dizendo que vai ser uma catástrofe. A igreja vai perder a sua característica de unidade. O que eu posso dizer sobre isso da minha posição de um devoto de Sri Ramakrishna, ex-clérigo da Igreja Ortodoxa, e que vive desde sempre em uma sociedade na qual o catolicismo é muito importante? O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte. Quando eu falava a respeito do Concílio Vaticano II, o que eu dizia aqui em vídeos que fiz sobre o Concílio Vaticano II? Que existe na mentalidade dos tradicionalistas católicos a ideia de que a Igreja Católica estava muito bem, estava muito pujante, e que houve um conluio de maçons, de protestantes, de satanistas, sei lá, reptilianos, para destruir a Igreja Católica, que estava muito bem, e esses se imiscuíram ali dentro da igreja para formar a base da reforma litúrgica e da reforma moral e da reforma programática da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II. O que eu dizia é que essa visão é uma visão boba, que na verdade aconteceu no Concílio Vaticano II, a partir do Papa João XXIII, depois do Papa Paulo VI, foi a identificação da igreja, que a Igreja Católica Romana faz de tempos em tempos, que ela precisa estabelecer algumas mudanças para continuar sendo o quê? Predominante, independente, autônoma dos poderes seculares e capaz de ser influente nas sociedades do mundo. Foi assim que se estabeleceu o Concílio de Trento. E foi assim que se estabeleceu o Concílio Vaticano I. E foi assim que se estabeleceu o Concílio Vaticano II. A Igreja Católica Romana olhou para o mundo e falou: eu preciso fazer isso e aquilo para continuar sendo a mais importante instituição religiosa no mundo e para ter voz em um mundo com muitas outras vozes. Então, se no Concílio Vaticano I a Igreja tentou reforçar o poder do Papa, reforçar a sua tendência de dizer: eu sou a professora do mundo e o mundo tem que me ouvir,
Não eu tenho que me submeter ao mundo, mas ainda assim o mundo precisa ser mais voltado para os pobres e tudo mais, por orientação mesma da igreja. O Concílio Vaticano I teve essa característica, né? Que criou o cisma dos veterocatólicos, porque estabeleceu, né, consequentemente, a doutrina da Imaculada Conceição e a infabilidade papal. A Imaculada Conceição não foi exatamente do Concílio Vaticano I, mas foi um pouco anterior a ele. Dogmas novos que os veterocatólicos não aceitaram, sobretudo o estabelecimento da infabilidade do Papa sobre situações de fé. O que aconteceu? Final do século XIX houve o Concílio Vaticano I, porque a igreja achava importante, mas depois ela reinterpretou o tempo e estabeleceu o Concílio Vaticano II para tentar o quê? Se tornar, continuar sendo relevante em um mundo que estava se tornando cada vez mais urbano, cada vez mais cosmopolita, cada vez mais secular, não é? E nisso, e em muitas regiões na qual ela é predominante, esses elementos poderiam fazer com, esses elementos poderiam fazer com que a igreja se tornasse mais alienada dos seus próprios devotos. América Latina, não é? Sobretudo. Então a igreja implementou medidas que ela pensou, não porque ela estava maravilhosamente bem, triunfante com a sua missa tridentina, não. Ela entende, as pessoas estão cada vez mais se tornando católicos como os ortodoxos são ortodoxos, ou seja, tem uma relação cultural com aquilo ali, mas a igreja é cada vez menos relevante nas suas vidas. Então a igreja começou a pensar, eu não posso ser um museu, como é a igreja ortodoxa. Eu tenho que ser um organismo vivo. E nisso que ela pensou, preciso fazer com que as pessoas se vinculem à liturgia com mais participação nela, então ela estabeleceu o vernáculo e algumas outras mudanças para com que as pessoas se conectassem, mas sobretudo o vernáculo, e outras formas que fizessem com que as pessoas participassem da liturgia de um modo mais vivo e nisso fossem alimentadas pelo espírito religioso. E também instruiu a igreja para se tornar mais próximo do mundo, num diálogo mais favorável com outras religiões, porque é um mundo mais cosmopolita, e também entre as pessoas, valorizando as mulheres, as comunidades, tentando fazer com que a igreja pudesse ser inserida em um mundo em transformação. Foi isso que eu disse a respeito do Concílio Vaticano II. Então, não foi uma coisa contra a igreja feita por pessoas lá dentro para adoecê-la. Foi a igreja pensando nela mesma. Pensou, eu preciso me manter importante. Preciso fazer certas mudanças. E, em certa medida, o que aconteceu? A igreja conseguiu êxito nisso. Pós-guerra, né? Consolidação da polarização mundo livre e União Soviética e seus, né, satélites, e China e tudo mais. A igreja se manteve relevante, se manteve sendo a principal instituição religiosa do mundo e ainda com voz no Ocidente. Só que muitas coisas ela não conseguiu ler corretamente. Na América Latina, a sua região dominante, ela perdeu muito espaço, ainda que tenha efetivado essas coisas. Por quê? Porque ainda que ela tenha feito mudanças, as mudanças não foram suficientemente capazes de fazer com que ela se tornasse mais espraiada, mais próxima. Então, ainda que ela tenha se simplificado, ela continua uma igreja muito estruturada, muito pesada, muito, né, dependente de muitos elementos que dificultam que ela esteja em cada esquina, que dificultam que ela esteja mais próximo das comunidades que se proliferaram. Um mundo que se tornou mais cosmopolita, mais urbano, mais cheio, com mais favelas, com mais ruelas, com mais pessoas desconectadas da igreja do bairro, da praça. Então, nisso, ela perdeu contato com muitas massas que foram para o protestantismo, melhor dizendo, para o pentecostalismo e para o neopentecostalismo. As igrejas protestantes tradicionais também não conseguiram acompanhar o processo.
Então, o mundo se transformou como a igreja previu. E ela não conseguiu os remédios adequados, corretamente adequados. Alguma coisa ela conseguiu, sem dúvida nenhuma, mas não tudo. Então, o que acontece hoje é que a igreja, embora tenha se tornado mais capaz de argumentar e articular e estar presente, uma igreja mais social, depois, né, em 68, aqui na América Latina, no Concílio de Puebla, né, a igreja tomou aquela sua posição em favor dos pobres, né, se colocando na causa social, ativa as comunidades eclesiais de base e tudo mais, fez com que a igreja tomasse contato com a vida nesse sentido. Só que não foi ainda assim o suficiente para competir com o alastramento das igrejas evangélicas. E o discurso também foi se tornando cada vez mais social, cada vez mais relacionado a esses aspectos da vida em comunidade e perdeu bastante do seu elemento místico, do seu elemento espiritual mais profundo, mais sensível à característica humana de buscar o transcendente. Então, nesse sentido, a igreja, as mudanças do Concílio Vaticano II não foram capazes de fazer com que ela se tornasse constantemente competitiva. E é o que nós vemos hoje acontecendo no mundo. Na América Latina, o crescimento das igrejas neopentecostais é muito grande. As expressões do catolicismo que mais aparecem são os movimentos mais parecidos com os pentecostais, renovação carismática católica, né? Os católicos continuam sendo maioria no Brasil, mas essa grande parte de católicos que efetivamente não tem mais vida religiosa, não são mais verdadeiramente católicos, são culturalmente católicos, parecido com a questão dos judeus, que são judeus, mas não têm práticas espirituais e não são espiritualmente católicos. Então esse quadro hoje é uma realidade da Igreja Católica. Isso é fruto do Concílio Vaticano II? Não. Isso é parte das transformações do mundo. E a igreja tentou, mas não foi capaz o suficiente de modificar tantas coisas a ponto de continuar sendo espiritualmente muito significativa. Ela é culturalmente muito significativa, mas espiritualmente ela vem perdendo muito. E mesmo a formação dos religiosos católicos, em virtude dessa inclinação para o social, se tornou muito pouco espiritual. É o que você vê nas figuras católicas mais proeminentes. Ou você tem os padres cantores, ou você tem os padres agentes sociais. Mas dificilmente você tem um padre levando as pessoas ao ensino de Sri Ramakrishna, que diz: amar a Deus é o significado da vida. Então esse catolicismo está em crise, definitivamente. Então agora o que acontece? O Papa Francisco, que é um Papa do Concílio Vaticano II, digamos assim, né? Todo o seu espírito é dentro dessa transformação do Concílio Vaticano II. O que ele pensa em fazer? Ele pensa em dar às igrejas locais, as partes da Igreja Católica no mundo, suas dioceses no mundo, maior autonomia, para que elas mais próximas das sociedades encontrem caminhos mais diretos e práticos para a resolução das coisas. E nisso a igreja continue sendo relevante em cada sociedade. Qual é a ideia dos progressistas? Que isso vai ser bom porque a igreja vai se tornar mais próxima da realidade. Qual é a ideia dos conservadores? Que a igreja vai se diluir. Ela vai se transformar em uma confederação de igrejas locais que daqui a pouco vai perder a sua catolicidade. Nesse sentido, eu acho que os conservadores estão mais próximos da realidade. Considerando o mundo de hoje e considerando toda a história da igreja e do mundo, o que faz a Igreja Católica Romana ser essa poderosa instituição é a sua unidade. É a sua capacidade do centro de Roma, dirigir políticas de longo prazo, como uma ditadura, ok? Que faz aqueles planos, né, de décadas, porque ela tem poder inquestionável. É isso que as outras religiões não têm e a Igreja Católica tem. Se a Igreja Católica, neste mundo, cada vez mais fragmentado, cada vez mais diluído, onde ela é cada vez menos relevante como espiritual, e ela quiser implementar essa grande
reorganização, pode ser que ela crie um obstáculo muito grande para ela continuar sendo relevante. Então, eu acho que tem certa preocupação. A ideia parece boa, né? Igreja local, mas a Igreja Católica é grande porque ela é uma igreja unida. Então, eu acho sim problemático. Acho bastante complicado. E o papado do Papa Francisco pode implementar essa ruptura e pode transformar a Igreja Católica muito significativamente. E pode criar muitos cismas. Mas vamos ver. É isso, meus amigos. Questões de hoje diversificadas, como sempre. Eu espero que tenham gostado. Participem, comentem, enviem também suas questões. Até um próximo vídeo. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.